Nesse vídeo você vai aprender ondulatória. Eu sou o professor Carlos Mainardi e estou trazendo aqui para você 5 questões comentadas de ondulatória para quem quer ir bem no Enem, passar no vestibular ou concurso público. Então acompanhe agora a solução dessas questões que são muito importantíssimas, como eu disse, para quem quer se dar bem estudando física. A nossa primeira questão, ela diz que na refração, quando uma onda emitida por determinada fonte sonora passa de um meio para outro, pode-se afirmar que, embora a velocidade de propagação mude, o que sempre se mantém é. Então, veja bem, é muito importante aqui lembrar que, no caso da refração, o que acontece? Nós temos que a frequência de uma onda depende da fonte. Então, quer dizer, se a frequência de uma onda é baixa ou alta, isso depende da fonte e essa onda ela se propaga por um meio. E quando ocorre uma troca de meio, essa frequência não muda. O que muda? Muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas a frequência não muda nessa troca de meio. Portanto, então, a resposta correta é a letra B. Um aluno, com o intuito de produzir um equipamento para a feira de ciências de sua escola, selecionou 3 tubos de PVC de cores e comprimentos diferentes para a confecção de tubos sonoros. Ao bater com a mão espalmada em uma das extremidades de cada um dos tubos, são produzidas ondas sonoras de diferentes frequências. A tabela acima associa a cor do tubo com a frequência sonora emitida por ele. Podemos afirmar corretamente que os comprimentos dos tubos vermelho, LV, azul, LA e roxo, LR, guardam a seguinte relação entre si. Então, de acordo com esse enunciado, nós temos 3 tubos de comprimento diferente. E, naturalmente, o comprimento de onda em cada tubo será diferente também no harmônico fundamental, que é o que você vê nesse desenho que foi colocado. E o tubo que nós escolhemos para a solução é um tubo aberto nas 2 extremidades. Poderia ser fechado sem problema nenhum. Agora, observe que nós temos a lei fundamental do ondulatório, em que V igual a lambda F. E nós percebemos que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Isso mostra que quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E observe que a nossa tabela ali mostra a frequência aumentando de 290 para 440 para 494. Agora veja só, nós temos também uma equação que relaciona o tamanho do tubo com o comprimento de onda. No caso do tubo com as 2 extremidades abertas, então nós temos que o comprimento de onda é 2 vezes o comprimento do tubo dividido pelo número do harmônico. Aqui eu quero que você olhe comprimento de onda e comprimento do tubo e veja que são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, maior o comprimento do tubo. Desse modo, observe que, se nós relacionarmos agora o comprimento do tubo com a frequência, se frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, mas comprimento de onda é diretamente proporcional ao comprimento do tubo, então a frequência vai ser inversamente proporcional também ao comprimento do tubo. Agora observe que, se nós pegarmos, então, a menor frequência, logo essa menor frequência será observada no tubo de maior comprimento. Com isso, então, nós concluímos que a menor frequência é do vermelho. Logo, essa menor frequência será verificada no tubo mais longo, que é o tubo vermelho. Aí, o tubo vermelho, então, tem um comprimento maior que o tubo azul, que tem um comprimento maior que o tubo roxo. Observe que a alternativa correta aqui, então, é a letra D. Após ter afinado seu violão, utilizando um diapasão de 440 Hz, o músico notou que o quarto harmônico da nota Lá do instrumento emitia um som com a mesma frequência do diapasão. Com base na observação do músico e nos conhecimentos de ondulatória, considere as afirmativas a seguir. A primeira diz que o comprimento de onda da onda estacionária formada na corda no quarto harmônico é igual à metade do comprimento de onda da corda. Observe o seguinte,
Olha só, o quarto harmônico numa corda, a gente percebe 4 ventres, então são 4 harmônicos. Agora, um comprimento de onda completo corresponde então a essa figura que você vê ali. Então observe que na corda tem 4 ventres, mas para ter um comprimento de onda nós precisamos então ter apenas 2 ventres. Se você fizer a comparação, você vai perceber que então na corda cabem 2 comprimentos de onda, ou seja, o comprimento de onda é igual à metade do comprimento da corda, o que faz com que a primeira afirmação seja verdadeira. Na nossa segunda afirmação, nós temos que a altura da onda sonora emitida no quarto harmônico da corda é diferente da altura da onda emitida pelo diapasão. Aqui tome cuidado para não fazer confusão, porque a altura é o mesmo que frequência. E o diapasão e a corda do violão, eles vibram na mesma frequência, você vê lá no texto escrito isso, certo? Então, os dois, para conseguir afinar o instrumento, precisam vibrar na mesma frequência, ou seja, na mesma altura, e isso faz com que a segunda afirmação seja falsa. Na nossa terceira afirmação, nós temos que o quarto harmônico da corda é uma onda estacionária que possui 5 nós. Então, observe aqui o nosso quarto harmônico e os nós ali, eles correspondem. Então, olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, eles estão nas extremidades de cada um dos ventres. O que faz com que a terceira afirmação seja correta. 1 e 3 correta, letra B para essa questão. A figura representa uma onda estacionária que se forma em um tubo sonoro fechado. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Assinale a alternativa que representa a frequência do som emitido pelo tubo. Então, primeiramente observe aqui os harmônicos que se formam num tubo fechado. Então, olha só, esse tubo aqui ele tem uma extremidade, fechada. E observe que nós temos aqui, então, o nosso primeiro harmônico. Nós temos aqui somente harmônicos ímpares. E por quê? Porque observe que aqui nós temos, olha só, meio ventre. Aqui nós temos um ventre inteiro mais a metade. Então, nós temos 3 meio ventres, por isso terceiro harmônico. Aqui nós temos ventre inteiro, 2 inteiro, mais metade. Nós temos, então, 2 ventres e meio, ou seja, 5 meio ventres, o que corresponde ao quinto harmônico. Agora, a configuração da questão corresponde a esse que tem 5 harmônicos. E nós conseguimos relacionar o comprimento do tubo com o comprimento de onda através da seguinte equação. Lambda igual a 4 vezes o comprimento do tubo dividido pelo número do harmônico, que nesse caso só pode ser valores ímpares. Por quê? Porque cada númerozinho desse equivale o quê? A meio ventre. E nós só temos, nesse caso, número de meios ventres ímpares. Então, o nosso seria o quinto harmônico. E observe que o comprimento do tubo é de 2 metros. Então, quando a gente substitui, o que nós temos? 4 vezes comprimento do tubo 2 divididos por 5, temos o comprimento de onda de 1,6 metros. Observe, então, através de V lambda F, a equação fundamental da ondulatória, então nós temos uma velocidade do som de 340 vezes 1,6 multiplicado pela frequência. Agora basta dividir no lado oposto para descobrir a frequência. Desse modo, temos uma frequência de 212,5 Hz. A alternativa correta, então, é a letra C. 2 tubos sonoros de um órgão têm o mesmo comprimento. Um deles é aberto e o outro fechado. O tubo fechado emite o som fundamental de 500 Hz a temperatura de 20 graus Celsius, a pressão atmosférica. Dentre as frequências abaixo, indique a que esse tubo não é capaz de emitir. Então, olha só, o tubo da questão, que corresponde a uma extremidade aberta e outra fechada, corresponde então a essa figurinha que você vê aí,
onde nela está o harmônico fundamental, que corresponde a meio ventre. Bom, lembre-se que quando o tubo é fechado, nós temos apenas harmônicos ímpares, então 1, 3, 5 e 7. Para essa questão, então nós vamos olhar para cada um desses harmônicos, mas tem uma informação importante, que a frequência vale 500 Hz. Desse modo, quais seriam as frequências possíveis com base nos harmônicos que se formam? Então, nós podemos calcular cada uma das frequências com base nos harmônicos através da equação Fn, que seria a frequência para um determinado harmônico, igual ao número do harmônico vezes a frequência fundamental. Desse modo, observe que a frequência para F1 é 500 Hz. Mas, no terceiro harmônico, então é 3, o N é substituído por 3 vezes 500. E isso dá 1.500. A próxima é o quinto. E 5 vezes 500, 2.500. O próximo é 7. E 7 vezes 500, 3.500. O próximo é 9. 9 vezes 500, 4.500. Agora, olhem nas alternativas qual é a frequência que esse tubo não pode emitir. Está na letra C, que é a frequência de 1.000 Hz. E, então, nós fechamos aqui essas 5 questões de ondulatória fundamentais para quem quer ir bem no Enem, passar no vestibular e concursos. E eu vou te esperar no nosso próximo quiz.